Meus pais são do Piauí, né? Minha mãe de Francinópolis, uma cidadezinha próxima a Teresina, e foi para Teresina estudar. E lá conheceu meu pai, que era de São Ramo Nonato, tinha ido embora para Belo Horizonte. Conheceu minha mãe em Teresina, foi o período mais ou menos em 1946, 47. Meu avô Pedro Sulino veio para Carolina. Automaticamente minha mãe veio também, já conhecia meu pai, e aqui casaram e vieram morar na vila de Filadélfia, nos Portos dos Paulas, que chamavam, né? Na época de 1946, 47. Em 49 foi criado o município de Filadélfia, onde eu tenho a cópia da criação da ata, onde meus pais, meu pai, minha mãe, meus avós assinaram na ata de criação do município de Filadélfia, isso em 1949. Daí então meu pai foi vereador por 3 mandatos, depois no governo de Jerônimo Coimbra Bueno em Goiás, que era Goiás na época, foi candidato único a prefeito. Quando passou a ser prefeito em 1970, 71. Daí então começou a vida política do meu pai e automaticamente veio meu irmão, Delcio Coimbra, que foi vereador. Posteriormente veio eu, que fui vereador por 5 mandatos consecutivos na minha cidade, Filadélfia, que isso me gera um grande orgulho. Antecipadamente, eu já era agente da Polícia Federal, que entrei em 1979 e hoje fecham 47 anos, praticamente meio século. Falar do meu velho pai na política em Filadélfia é muito saudável, porque além dele constar na ata de criação da cidade, em 1949, ele, minha mãe, meus avós, é muito saudável, porque vejam só, como eu já falei antes, essa estrada, na época, hoje nós temos testemunho aqui, na época era o vereador Lauro Cunha, era muito amigo do meu pai, nós participamos da abertura da estrada que liga Filadélfia a Araguaína, foi no período que meu pai foi prefeito, entendeu? Como também foi um prefeito muito elogiado na época pelo governador Otávio Lage de Siqueira, governador de Goiás, por ter sido o único prefeito de Goiás na época a deixar a prefeitura sem um único débito. Isso é de conhecimento do Estado e de todos os políticos da época, os mais velhos sabem disso. Que meu pai, quando foi entregar a prefeitura, a dona Leni era a secretária de Finanças, ele chamou e reuniu a população e cobrou. Quem tiver alguma diária, algum débito para receber, vamos pagar aqui agora, porque vai depositar o saldo que ficou na prefeitura, na conta da prefeitura no Banco do Brasil, em Carolina. Isso para mim é muito gratificante, feito que até hoje eu não vi acontecer em nosso município. Falando da minha família, de um modo geral, foi meu avô foi vereador em Filadélfia, Pedro Sulino, meu pai foi vereador por 3 mandatos, Delcio Coimbra, meu irmão, foi vereador também, o mais votado da história. Meu sobrinho José Wilson, depois Laerte Lopes, que é casado com a sobrinha minha também, vereador por 2 mandatos, e a gente automaticamente fazemos parte da história política de Filadélfia. Eu tenho um dos orgulhos que eu tenho para trás, era quando meu pai era prefeito, eu era garoto, com 17 anos, 16 anos, fazia 17, tivemos que ir ao rodeador esperar o primeiro ônibus que veio de Araguaína para Filadélfia. Na época era a empresa Araguarina e eu participei dessa fantástica situação que foi o primeiro ônibus coletivo para fazer a linha Filadélfia, Araguaína, Araguaína, Filadélfia.
Sobre o meu período de vereador, que correspondeu a 20 anos, que foram 5 mandatos consecutivos, eu tenho vários itens, várias situações que vale elencar durante esse período em que eu fui, na realidade, bem efetivo nessas situações. De princípio, eu quero, porque eu sempre me dei com os prefeitos nos quais coincidiu com o meu mandato, no caso Mizô, no caso Pedirã, Kleber Gomes, a gente sempre se deu bem e o nosso objetivo sempre foi de contribuir com o melhor para a Filadélfia. Mas dos itens que eu queria lembrar, foi durante, no caso, na época do período Pedirã, que ele estendeu a área urbana da cidade, no caso, por setor Inês Costa, Nova Filadélfia, abrindo novas ruas, e nós fomos que mais lutamos, eu como vereador, para a rede de energia elétrica junto a Celtins naquela época. Esse é um dos casos que acho que foi de grande valia. O segundo, que eu também acho importante, lutei muito pela criação do núcleo dos quilombolas, que tem o documento, eu costumo guardar tudo documentado. Está no caso aqui, ó, o Ministério do Desenvolvimento Agrário na época me encaminhava documentos e eu fiz audiência pública, provoquei audiência pública junto aos moradores lá do núcleo de quilombolas e, graças a Deus, através do auditor agrário Caetano e os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário na época, foi conseguido a criação do núcleo de quilombolas em Filadélfia. Isso foi um dos feitos que também eu guardo como grande valia. Agora, o principal para mim foi quando, no período daquele momento de problemas para a instalação da hidrelétrica, que instalar uma hidrelétrica numa região, seja ela qual for, não é fácil. As demandas são complicadas e a gente tem que ter muita cautela e a Câmara me determinou, através de documento na época, para que eu representasse o Poder Legislativo junto às ações do SEST. Eu fui presidente do Comitê de Cogestão e, de repente, meus amigos, tanto a direção do SEST como o município de Carolina, através do prefeito, secretário e alguns diretores do SEST, queriam colocar a praia em Carolina. E provocaram uma reunião com o pessoal do SEST, convocaram o Pedirã na época, porque é empresário importante, lida com a situação de barco, e o prefeito Kleber. E fomos para lá, para essa reunião. E, na realidade, eles queriam, nessa reunião, definir que a praia artificial fosse feita em Carolina. Para isso, eu, como presidente do Comitê de Cogestão na época, presenciei a reunião e colhi o documento na época, eu tenho em mãos até hoje, entendeu? Quando eles queriam colocar a praia lá. O Kleber, nós tomamos uma decisão, comunicamos à Câmara, fizemos uma espécie de reunião com o pessoal do SEST lá no Lago Azul e um diretor do SEST me chamou em particular e pediu que nós partíssemos para cima para colocar a praia em qualquer lugar, porque depois automaticamente o SEST teria que refazer caso não desse certo. Foi muito criticado na época, acharam que era porque eu tinha interesse, na realidade não era isso. O prefeito Kleber abriu a situação e partiu para cima e colocamos ali. Nessa época também fiz uma amizade com o pessoal das empresas, despalitamos toda a frente da cidade, que é uma área antropizada, não tem uma árvore seca em frente à área urbana. Aquilo foi reunião, eu na época representando o Poder Legislativo e o prefeito Kleber, com amizade com as empresas que faziam a limpeza, limpamos toda a situação em frente à cidade. Mas agora,
colocar a praia nesse momento, meu amigo, foi muito fundamental, porque o IBAMA não aceitava no local que hoje é. Tentamos colocar lá, o Pedirão botou um trator, depois o IBAMA mandou tirar, o Pedirão começou a limpar, não deixaram na época. Posteriormente, o prefeito Denilson conseguiu colocar. Mas se nós não tivéssemos tido o peito de colocar naquela época lá, a praia hoje seria em Carolina. E para isso eu tenho aqui o documento em mãos, entendeu? Que aí eu vou pedir que a cinegrafista aqui tire uma foto bem legível do documento para vocês entenderem o que foi que ocorreu na época e por que que a praia foi colocada ali naquela época. Foi para assegurar a praia onde ela deveria ser, no município de Filadélfia. Depois o prefeito Edenilson foi e fez corretamente, bateu pesado e colocou onde hoje está. Essa foi a situação. Uma quarta situação que também é importante foi que nesse período também da hidrelétrica, ali próximo ao hotel Pips, tinha o posto fiscal e a balança, o posto fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado e a balança da ADAPEC. E com o enchimento do lago, naturalmente eles teriam que recompor no município. Na época, o governador do estado determinou que o SEST colocasse lá em Bela Vista, em frente à Imperatriz. Nós fomos enfáticos na época, vale lembrar que eu, como presidente do Comitê de Cogestão e também muito apoiado pelo vereador Manuel Sobreira, o prefeito Kleber nos deu amplos poderes para nós brigarmos, batemos pesado, entramos na justiça, essa situação rolou e o SEST não teve condições de recompor lá em Bela Vista e agora já no governo do Davi Bento veio a concluir, colocar em Filadélfia. Mas tudo isso foi uma briga nossa na época da administração do Kleber, eu, vereador, juntamente com Manuel Sobreira, partimos pesado com essa situação e graças a Deus tivemos êxito. E tudo isso eu tenho em documentos. Todos os documentos que fizemos, que acionamos a Justiça, que protocolamos tanto no IBAMA, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, tudo eu tenho isso em documento para mostrar a qualquer momento. Um dos fatores que me orgulha muito também é que eu fui para Goiânia em 1971 para estudar, né? Na época, Belém, Brasília era toda estrada de chão e a gente vivia esse vai e vem. De lá fui para Belém do Pará para fazer medicina veterinária. Passei no vestibular, onde formei medicina veterinária e posteriormente, lá também isso já em 79, né? Passei no concurso da Polícia Federal e tomei posse em Brasília e fui para Salvador, a minha primeira anotação na Polícia Federal. Lá passei 2 anos, retornei para Belém como agente federal e depois trabalhei em Tabatinga, na Tríplice Fronteira, lá embaixo no Brasil, lá em Tabatinga. Retornei, fui para o Rio de Janeiro, passei 2 anos trabalhando como agente federal, depois Brasília e vim para Araguaína, quando aqui me licenciei da Polícia Federal para exercer o mandato de vereador, onde fui eleito por 5 mandatos consecutivos, graças a Deus e ao povo da minha cidade, Filadélfia. A Filadélfia é a minha alegria. Hoje, por exemplo, eu sou um agente federal de quase meio século na instituição, onde quase todo o efetivo da Polícia Federal a nível de Brasil me conhece e sabe que Filadélfia tem um filho que ama a cidade e que ama a Polícia Federal. Isso aí é voz geral, entendeu? Então nós temos um orgulho dessa situação. Tanto é que nunca mudei daqui. Várias oportunidades de ir embora, de morar em outros centros, de ter uma vida diferenciada, mas
preferi continuar morando aqui. Eu costumo dizer lá para os meus colegas que eu estou distante de Filadélfia só o corpo, mas a cabeça e o coração continuam aqui, inclusive acompanhando todo o procedimento político do município.